Chegamos então a mais uma temporada dos vídeos que estamos lançando aqui para vocês sobre a Reforma Protestante. E nessa temporada nós queremos falar sobre os legados da Reforma. E eu quero falar um pouquinho mais do que já tratei aqui, que é o legado da imprensa. Nós sabemos que a partir de Lutero muita coisa foi pulverizada sobre o Evangelho, não só na língua de Lutero, mas também em outros idiomas, né? Por ocasião da imprensa de Gutenberg, outros movimentos também parecidos vieram acontecendo, o que, é claro, trouxe um enorme impulso para a pregação do Evangelho. Mas nós não podemos tratar somente de Lutero, porque Lutero acende a tocha, não é? Digamos assim, ele escreve, ele pensa, ele traduz, mas há outros gigantes que mantiveram essa chama acesa. Há muitos que escreveram, que lançaram, que doaram de seus recursos, inclusive, para fazer muita coisa chegar até nós hoje. Um deles foi o grande pregador chamado William Perkins, falecido em 1602. Ele é uma das figuras mais significativas do movimento puritano, porque suas obras elas são publicadas e republicadas mais do que qualquer outro autor inglês no período ali da Reforma e de pós-Reforma. Tá? William Perkins é um grande expositor bíblico e nós não podemos deixar de maneira alguma de falar desse grande homem que lançou tanta coisa. Aliás, os puritanos, eles têm essa cadência de comportamento, não é? Escrever muito e imprimir muito e divulgar muito. Um outro homem que, falando sobre imprensa, é também esquecido, mas é de extrema importância, é o puritano chamado John Milton. John Milton ele escreveu uma das obras mais conhecidas de sua lavra chamada Lost Paradise, que é Paraíso Perdido. Mas John Milton, sobretudo, ele era um defensor da livre imprensa. É isso mesmo. Ele falava sobre isso e ele escreveu sobre isso, não é? Ele é nascido em dezembro de 1608 e ele é um dos grandes proponentes desse tema de livre imprensa. Em 1644, em nome dessa defesa da liberdade de expressão, ele escreveu uma obra que é assim muito conhecida, não é? E nessa obra ele tinha em mente o tribunal do Areópago, não é? O conselho ali do Areópago, onde as autoridades eram encaminhadas para lá para interpretar as leis, não é? Dos cidadãos de Atenas. E quando ele escreve essa obra, a igreja está ali, a igreja da Inglaterra está sob o comando de William Laud, por exemplo, né? E o tribunal ali de Star Chambers era bem opressivo, impunha as restrições de sua época, né? Durante o reinado ali da rainha Elizabeth, eles não queriam a impressão de livros e tal, mas o fato é que não só Milton, mas outros puritanos trabalhavam para pulverizar essa boa doutrina. E o fenômeno que nós assistimos hoje, inclusive da publicação de leigos, de gente que nunca foi vista e agora é vista por ocasião da internet e outras facilidades, não é? Isso teve certamente passagem pelo movimento puritano, que na época já mostrava um número crescente de homens que não frequentavam a universidade efetivamente, e inclusive mulheres que eram inspiradas a escrever, não é? Eles e elas estavam ali trazendo muita coisa à tona na imprensa de sua época. E nós sabemos aqui, portanto, que essa democratização da imprensa certamente tem o esforço reformado, as impressões digitais da Reforma Protestante, sobretudo do esforço puritano. Quando John Milton escreve a sua obra, ele endereça essa obra às duas casas do parlamento inglês e questiona, não é? Sobre se eles tinham o poder de definir ou não o que era verdade ou mentira. Talvez esse
assunto não seja tão novo para a gente, não é? E ele também diz que eles não poderiam dizer o que poderia ser impresso, o que poderia ser omitido. E por si só ali, o documento já era um protesto contra a censura, visto que o próprio documento circulou ali por veículos não oficiais da época, né? Endereçado ao poder vigente. E nesse documento, ele argumenta sobre a importância de um bom livro. Ele diz o seguinte, olha, um bom livro, ele precisa existir. Os livros, eles não são coisas mortas, disse Milton, né? Ele dizia que os livros, eles têm força vital, né? Que matar um livro, destruir um livro, era quase que como matar um homem, né? Quem mata um livro, mata ali uma criação de alguém. E o seu argumento era que se matar um livro, matando um livro, você não poderia de maneira nenhuma matar a maldade. E o que ele estava dizendo é que até os livros ruins deveriam circular como forma de antídoto e para que fosse mostrada a mentira e a maldade daqueles que escreviam tais conteúdos. Em outras palavras, John Milton queria a imprensa e o pensamento livre, ou livres. Bom, diante disso, nós entendemos que a gênese de muito daquilo que temos hoje, não é? Da internet, de muita gente escrevendo e podendo escrever, daqueles países que têm liberdade para isso, muito disso é um legado da reforma protestante. Trouxe aqui um pouquinho mais desse voo panorâmico e eu espero que você possa se interessar e se aprofundar mais nesse assunto. No próximo vídeo vamos falar de um outro legado muito importante da reforma protestante. Deus te abençoe.